Oi, gente. Oi, amadas. Como que chama uma outra pessoa aqui? Será que é nas duas carinhas? Não. 21 e 21. Oi, Lu. Como que chama a gente? Tem como mandar convite pra pessoa? Vocês sabem? Essa aqui é pergunta. Tudo bom. Gente, só um segundo que eu vou ver da cá. Ah, entendi. A pessoa tem que estar na live. Gente, só um segundinho, porque ela foi estender roupa e. Vamos chegando então, gente, enquanto ela não aparece aqui. E aí. Mas eu acho bom, só um segundinho, eu vou sair só pra avisar ela que eu tô aqui já. Voltei, gente. Ela já tá vindo, tá bom? E eu só vou falar agora no início mesmo uma coisinha que no folder tá aqui até meditação, toda uma visualização e o ritualzinho ali pra gente resgatar a nossa ancestralidade ou se conectar pelo menos com essa ancestralidade. Mas ontem eu, Mirella, entrei em um retiro online. Eu não imaginava que seria um retiro online, mas é um retiro online muito profundo, muito espiritual, energético. E eu até fui tentar abrir o reiki agora, porque eu tô há 2 dias sem abrir o reiki por conta de ser outra egrégora, né? E não consegui, então vai ser a Camila com o banho de conhecimento dela mesmo, falando pra vocês e, enfim, conversando e trazendo todo o conhecimento, ok? E sem minha meditação hoje. Sou só uma, sou só uma espectadora aqui. Gente, eu tô travando pra vocês? Vocês podem me ajudar nisso? Porque aqui tá parecendo meio travado. Vou tentar ligar o 3G. Eu acho que vai agora. Esperar, né, gente? E aí, como vocês estão? Me contem da vida de vocês um pouquinho, tranquilos. O que estão fazendo nessa quarentena? Eu acho que eu nunca vou me acostumar com live, gente. Você começa a falar e está falando sozinho, parece. Esperar cá chegar, né? Ah, cá entrou. Agora chama? Calma aí. Ah, pronto. Tô chamando, vamos ver. Foi. Oi, tudo Oi, bem? Cá. Tô bem, e você? Eu tô bem também. Tá dando pra ouvir? Tá com eco? Como é que tá? Não, tá tranquilo. Tá Tô vendo tranquilo? bem. Ai, beleza. Aham. Eu tô com um filtro só. Ai, eu quero um Ah, mas filtro pra mim. escolhe um filtro. O meu tá quarta-feira, quinta-feira, quer dizer. Ai, eu não posso fazer essas escolhas, porque senão eu vou Vou ficar aqui, ó. ligar o Wi-Fi. Oi, gente, que estão entrando. Parece que eu tô travada aqui. Como que eu saio disso? Ah, pronto, voltou. Ah, eu vou ficar muito tempo escolhendo um filtro, outro, melhor É ficar muito sem. filtro. Ai, ai. Tá, muito obrigada por ter aceitado o convite, tá bom? E eu queria avisar quem não eu consegui avisar no começo, mas no folder tá que ia ter meditação e tudo mais.
E ontem Mirella, entrei num retiro virtual e com muita energia está sendo mexida aí. Eu fui tentar até abrir o reiki, agora não consegui. Então eu vou manter essa minha energia aqui e vou deixar todo esse tempo aí para a gente se banhar da sabedoria e do conhecimento da Ká, que ela tem muito para trazer pra gente. Tá bom? Então é isso, Ká. O tempo é seu. Muito obrigada, Mirella, por esse convite, por esse chamado, que eu chamo de chamado. Quando as pessoas chegam até mim e a gente faz a troca, eu chamo de chamado e eu agradeço o universo, agradeço a você por esse convite, por eu estar aqui dialogando com você e com todas as pessoas que estão aqui agora e todas aquelas que irão chegar. A live hoje, ela vai falar sobre por que vidas negras importam, né? Então, eu fiquei pensando, né, como que a gente cruza a ideia do vidas negras importam e todas as vidas importam, né? E a primeira coisa que me vem à mente foi um curso de filosofia africana que eu fiz com a Catilcia Ribeiro, na Federal do Rio de Janeiro. E ela vai dizer que quando o filósofo Descartes disse penso, logo existo, foi nesse momento que se estabeleceu que quem sente para existir e quem sente para produzir conhecimento, perpassando pela razão, mas também pelo sentir, é nesse instante que a humanidade e a subjetividade dessas pessoas é retirada. Portanto, o povo africano foi retirada a sua humanidade, foi retirada a sua subjetividade, principalmente no marco histórico, quando a diáspora acontece. Então, negros e negras escravizados são retirados da sua terra natal e vêm para o Brasil. Então, nesse instante, essa população deixa de ser humana. Então, quando as pessoas dizem todas as vidas importam, eu concordo, de fato, todas as vidas importam. Mas se a gente leva em consideração que a população preta não é vista como humana, portanto, é anterior. Então, primeiro você vai legitimar e dar de volta a humanidade para essa população, para aí sim você dizer todas as vidas importam. Então, o primeiro passo, na minha concepção, é vidas negras importam. Nós temos vida, nós temos humanidade, nós temos subjetividade. E aí depois a gente amplia, né, de fato, o leque para o lugar de que todas as vidas importam. Né? Então, eu percebo muito esse discurso de não é dia da consciência negra, é dia da consciência humana, sempre trazendo a humanidade em voga. Né? Eu concordo, a gente é humano. Quando a gente morrer, todo mundo vai para a Terra do mesmo jeito. Para onde se vai, aí vai a partir da crença de cada um. Mas quando morrermos, vamos todos para debaixo da Terra. Então, dentro dessa concepção, de fato, todos esses corpos são iguais. Todos são gestados no ventre de um corpo feminino de uma mãe, né? Todos são paridos por essas mulheres. Então, nessa concepção, sim. Mas quando a gente leva em consideração que esse corpo ele tem uma cor e essa cor representa algo pejorativo, uma imagem distorcida, né? Seja esse corpo preto homem ou seja esse corpo preto mulher. Então, todas essas especificidades e essas camadas que compõem a gente como indivíduo, elas precisam ser levadas em consideração. Para depois, então, a gente chegar no lugar de que somos todos humanos, né? Como todas as vidas importam. Né? E, e tem uma outra questão que eu acho interessante, é que a perspectiva do que é vida, né, e do que é morte, originalmente, né, para essa população preta, né, enquanto vindas da África, de um recorte, que não foi a África toda que veio para cá, mas apenas um recorte, também ela é diferente do que o homem ocidental acredita, é diferente do que o homem moderno acredita. Então, eu acredito que também, enquanto mulher preta, que faz esse resgate dessa África de onde eu vim, ele é um caminho importante para eu entender também que vida é essa a qual eu me reporto. Que constituição é essa que vai formar esse ser que sou eu, né? Que é os primórdios, né?
E eu costumo sempre dizer que existem concepções, né, dessa população, e aí eu trago a cultura Ubuntu, eu trago a cultura Yorubá, eu trago a cultura Kemet, que era Kemet até virar Egito, então Kemet significa terra preta. É muito parecido com os povos que a gente chama povos originários. Assim. Então, se você for em algumas tribos indígenas, cada tribo é uma tribo, ninguém é igual a ninguém, mas tem um fundamento dessa origem que é muito parecida. Né? Os aborígenes também, os próprios orientais, eles também têm uma base que em algum momento a gente vai convergir na concepção. E dentro dessa perspectiva, eu acredito que o homem ocidental e o homem moderno, ele rompe com essa noção e com esse legado que é espiritual, que é alma, que é coração e que é vida e que pulsa. E essa separação é que gera o sofrimento, também um grande drama e um conflito na alma do homem moderno e do homem ocidental, tanto que de onde nasce a psicanálise, de onde nasce a psicologia essa formatada e conceituada, né? Para tentar entender o drama do conflito da alma. Que se você for nos povos originários, vai falar, eles não têm crise e conflito. Não é isso, mas a percepção e os dramas são outros, né? Porque eles têm isso, não é separado, a razão não é separada da emoção, a alma e a espiritualidade, a conexão com o que é maior e cósmico não é dividida. Então ele não tem drama de alma. Ele tem, às vezes, aquele conflito mais objetivo aqui do dia a dia, da convivência, né? Porque conviver é uma arte, né? É realmente muito difícil viver com as pessoas diferentes. Mas a dor da alma, os povos originários não têm. Porque eles estão alinhados com isso que é dentro deles, né? Então, no caso da cultura iorubá, a gente pega o recorte do candomblé, aonde tem os orixás. Então, eu tenho uma analisanda, ela mora em Luanda, e ela diz para mim que esse candomblé que tem aqui não existe lá. Porque lá eles simplesmente são a força, sou a força. Eu sou o orixá. Eles já nascem com isso, assim. Então, a ideia desse ritual, pelo menos aqui do candomblé que se faz, não tem lá. Isso já é da cultura, é natural, as coisas, elas são fluidas, assim, né? Então, é essa fluidez que eu acredito também que o povo ocidental, e principalmente a população preta, ela precisa se reconectar com essa fluidez, com essa noção do sentir, que a razão, a racionalidade, ela esmaga. Assim. Você tem que pensar, você tem que racionalizar, sentir, né? E aí a gente pega essa mesma ideia e traz, né? O que é sentir, se não um aspecto arquetípico daquilo que é humano e que simbolicamente o feminino é representado por isso, portanto ele também é banido, né? Desse processo. Então eu falo tudo isso porque tudo isso compõe o que é ser preto. Então, quando alguém me pergunta o que é ser preto para mim é isso. É ter toda essa gama de entendimento, que é o que vai nos diferenciar, de alguma maneira, da população branca e da população não negra. Tem esse componente. Então, se a população preta tem essa dimensão de ressignificar, né, o que é ser negro ou ser preto, independente da terminologia, mas do que está carregado, né, isso, e ressignificar, voltando para essa origem, né? Usando a própria mitologia africana. A mitologia africana ela é fantástica. Assim. Eu falo assim, se você espremer a mitologia, brota sementes de ensinamento assim o tempo todo. O tempo todo. Né? Então, eu penso que dentro dessa perspectiva, a população preta vai resgatar o que é vida. Ela vai entender o que é humanidade, vai resgatar isso para dentro de si, mais uma vez, e transmutar essa estrutura que precisa ser abalada, que é o racismo estrutural na sociedade brasileira. Né? A Angela Davis fala, né? Não basta não ser racista, mas você precisa ser antirracista. Mas a gente, enquanto população preta, não pode esperar
que as pessoas ganhem consciência para que o antirracismo aconteça. Não. Nós precisamos resgatar essa força, nós precisamos resgatar essa potência, né, que é bem simbolizada pela África enquanto uma grande mãe que pariu a humanidade. Né? Todos os conjuntos de saberes foram comprovados, inclusive cientificamente, que o berço da humanidade é a África. Então, a África é a mãe da humanidade. Ela é esse grande ventre, esse grande útero que pariu essa humanidade que está aqui. Então, ela precisa ser valorizada. Né? Então, quando essa população também ganhar esse entendimento desse valor e dessa potência gestacional que a África representa, a gente precisa abalar essas estruturas que são velhas, que são vencidas e que não funcionam mais. E que separam as pessoas pelo que ela acha que a cor da pele dela representa. Então, eu sou psicanalista e eu sempre procuro trazer para os meus analisandos, eles pretos, brancos, homens, mulheres, aí não tem, eu não vou trabalhar com essa ideia, né, nem de raça, nem de gênero na análise, mas o que eu vou dizer é assim, o quanto o olhar do outro me aprisiona, mas o quanto o olhar do outro me liberta. Então, enquanto população preta, nós precisamos nos libertar do olhar colonizador. Não dá mais para a gente acreditar nessa ideia imposta e infligida aos nossos corpos, de que nós não somos humanos e que nós somos objetos e que, por sermos objetos, a população branca ela pode fazer aquilo que ela bem entende da maneira que ela bem entende, né? E isso para mim ficou muito marcado na historicidade, mas principalmente nessas duas mortes recentes que eclodiram, né, nas manifestações nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Quando você tem um homem que é abordado pela polícia sem ter feito absolutamente nada, inclusive nem resistindo à abordagem, ele é morto da maneira cruel, ele é assassinado. E mais do que isso, e mais impressionante é você pega uma criança, coloca ela dentro de um elevador e aperta o botão 9 e fala, vai procurar sua mãe. E quando eu vi a entrevista da mãe do Miguel, ela disse assim, porque quando tudo aconteceu, a imprensa omitiu o nome da patroa, omitiu as fotos, até que depois foi divulgado, né? E aí na entrevista da mãe do Miguel, ela diz assim, se fosse comigo, eu estava presa, sem fiança, e minha foto, minha cara, ela estaria estampada em todos os jornais. Um lambi-lambi, acho, né, nos posts. Assim. Então, como nós não percebemos essa realidade? Como a gente se omite de uma realidade que está na nossa cara? E eu penso, caramba, o que mais pode acontecer para despertar a consciência, sabe? Eu penso muito nesse lugar. Quando a gente desperta para uma nova consciência, de alguma maneira as coisas ganham uma outra dimensão, ganham outros passos e a gente tem condição de ter outras condutas mais humanas. Eu acho que eu falei bastante. Assim. Se você Não. quiser, não sei, Mirella, entrar aqui, se alguém estiver perguntando, enfim, galera, é um Gente, pode mandar encontro. perguntas. É, sim. É que eu tô, né, só escutando aqui, mas, cara, eu vou falar um pouquinho de mim, assim, no sentido pequeno, mas de como eu encontrei com isso. Eu vivi numa bolha que eu sempre soube que existia e que tá, é óbvio, mas é uma bolha que a gente escolhe. Por determinados motivos, a gente escolhe estar nessa bolha. E aí, todo estudo, todo conhecimento, toda a espiritualidade verdadeira, porque tem que tomar muito cuidado com a espiritualidade também, porque ela pode te levar a caminhos com discursos tão fascistas quanto o que a gente está vendo que está ocorrendo. Então, a espiritualidade Sem ela foi me dúvida. levando a polos muito sociais e para voltar para quem foi deixado a voz, né? Quem que a gente precisa escutar? Quem que faltou escutar, cara? Entende? Agora é o momento no nível de. Ai,
é muita coisa, é muito sentimento aqui dentro e o meu nicho assim de estudo é da psicologia latino-americana com as mulheres indígenas, que foi o meu TCC. E quando, cara, eu descobri, foi assim, o meu professor Leandro, ele falou assim, viu, você quer trazer Jung para falar sobre mulheres indígenas? Por que você não pensa um pouco mais sobre algumas estudiosas latino-americanas? Aí eu fui adentrando esse mundo. E leituras espanhóis, assim, em mulheres indígenas aqui na região peruana, andina, os incas, aquela cultura maravilhosa, assim, eu fui mergulhando e artigos científicos trazendo toda uma análise psicológica de um ponto, de uma reflexão ali ancestral, e a mulher dizendo que estava pitando um tabaco, e trazendo que a vela dela do altar estava acesa, porque isso resgata a força política e espiritual de quem ela é. E aquilo foi me dando um novo norte, um novo fogo no meu espírito, assim, para realmente voltar e beber cada vez mais dessas fontes, sabe? Então, escutar você assim me arrepia, me dá um chacoalhão, porque é o que precisa agora, até para a espiritualidade, para tudo, tudo. A visão precisa ser integral, né? A gente separa muito, igual você trouxe. Sim, Também lendo essas mulheres, a cosmovisão geral. Então não existe ser, eu sou assim num lugar, eu sou assado em outro lugar. Não, existe uma integridade, uma integração de tudo. E, sim. enfim, é aquela noção espiritual que não é para cima, é para o lado e para o que a gente veio fazer aqui como espíritos terrenos mesmo, né? O que é terra, né? O que é Gaia, Pachamama, enfim, a mãe terra, Sim. que dá o alimento abundante para a gente. Essa mulher que sofre a gente não vê, né? Que vamos dar o nome dessa terra hoje. Para mim, a mulher hoje, essa terra que está sofrendo, é tudo que a gente já está vendo, né? Refletido na mulher, no social, também na mulher preta, na mulher negra. Então, é uma grande representatividade que agora, finalmente, eu espero do meu coração que os diálogos comecem a ser mais profundos, porque existiu o diálogo, mas eu acredito que talvez com essa pandemia, que o olhar ficou mais sensível, talvez, não sei, mas espero que seja mais enraizado assim no núcleo da Terra, para a gente voltar para o que é, para realmente a gente juntos ascender como sociedade humana, né? E aí sim a gente falar todas as vidas importam, porque todas as vidas e todos os seres têm o mesmo grau de humanidade, né? Igual você trouxe. Sim. Conforme você foi falando, né, você citou o Jung. Quando eu comecei a estudar a filosofia africana, né, a filosofia quemética, eu tinha um incômodo assim, eu não sabia muito bem o que que era. Eu estou identificando esse incômodo, porque ao mesmo tempo que eu estava maravilhada e absurdamente apaixonada, eu tinha uma sensação de já ter ouvido aquilo em algum lugar. Então eu falava, mas como isso é novo, mas ao mesmo tempo não é? E aí eu fui percebendo, né, e fazendo as conexões de que muitas das teorias que o Jung cravou, elas são extremamente africanas. Mas assim, muito, muito. E eu falei, ah. E aí ele tem um livro que chama Memórias, Sonhos e Reflexões. E nesse livro, acho que é um dos últimos livros que ele escreveu, e tem um capítulo África. Eu falei, eu sabia que ele tinha feito as viagens aos povos originários e tal, mas até então eu não sabia que tinha um capítulo específico que ele fala da experiência que ele teve na África. Então, quando eu li aquele capítulo, ali eu entendi que, primeiro, ele, embora não tenha reconhecido e nem nada, mas fica bem claro que a visita dele, não só na África, a outros povos originários, foi fundante para a teoria dele. E mais do que isso, eu fui entender que foi a partir dessas visitas que ele entendeu a necessidade da integração. Ele percebeu que o homem europeu era um homem que sofria, um indivíduo que sofria e não conseguia entender. E aí ele via que existia uma separação. Mas que separação é essa que faz esse homem sofrer?
E aí, conforme ele foi estudando e conforme ele foi vivendo na própria pele, né, as próprias experiências espirituais e visitando esses povos, aí ele entendeu, né, que não dá para separar aspectos que são nossos, das mais variadas formas, né? Então eu não posso separar o meu masculino do meu feminino, eu não posso separar o preto do branco, não dá. É essa separação e a não integração total é que faz com que as coisas sejam mais sofridas e mais conflitantes, né? E mais do que isso, né? Eu vou usar o Jung também agora para dizer que é assim: o mundo veio de um grande feminino e de um matriarcado. E para mim representa simbolicamente a própria África. Quando o matriarcado ele pare o patriarcado como arquétipo, ele pare essa consciência nova na sociedade, o patriarcado ele é um arquétipo que separa, que julga, que discrimina. E ele está instalado na sociedade há 5.000 anos. Então, assim, para a quantidade de tempo que a humanidade tem, 5.000 anos não é nada. É muito pouco tempo. Né? Então, ele se instala de uma maneira dentro da sociedade que mata essa ideia de espiritualidade, que mata essa ideia de integração, porque ele separa, ele não une, ele não integra. Né? Então, é interessante quando você fala da espiritualidade, né? De que espiritualidade exatamente nós estamos falando, né? Então, a espiritualidade que eu falo que outro dia eu ouvi assim, a Camila tem um pupurri. Eu falei, eu sou um pupurri de filosofias espirituais que eu acredito, assim. E uma delas é a cultura iorubá, que ela vai dizer exatamente que nós somos um todo. E o respeito à natureza é sagrado, porque dela eu vim, para ela eu vou voltar. E ela me nutre em todos os aspectos mais elementares mesmo da natureza, né? A água, a terra, né? Os 4 elementos. E como eu cuido dessa natureza para que ela me gratifique com esse alimento. Né? Então, a humanidade também, e isso não foi só a África e o Urubá que disse, né? Você que também caminhou por esses outros povos, acredito eu que tem uma similaridade nessa noção de integração. Né? Então, enquanto a gente também não resgatar essa ideia do que é espiritualidade, do que é algo cósmico, onde eu estou conectado, né? O Jung, no livro O Homem e seus Símbolos, ele vai dizer que o homem moderno descobriu que ele domina a natureza. Então, quando ele descobre que ele supostamente domina a natureza, a gente vive o que a gente vive. E aí eu uso a simbologia que se o homem é africano ele é natureza, portanto ele também é dominado. Porque ele passa a ser serviço desse lugar e dessa população que domina, que invade e que subjuga e que tem a ideia do poder, como Zeus, né? O símbolo para mim do patriarcado é muito Zeus, assim. É muita mitologia grega, assim. Ele manda prender, ele manda soltar, é impressionante que todas as histórias que tem de Zeus em relação às deusas, às ninfas e às humanas e semideus são todas de violência. Todas as histórias de Zeus são de violências em relação a esse corpo da mulher. E no caso aqui, como mulher preta, mais ainda. Né? Se eu for usar essa simbologia também, né? O quanto o corpo, né, da mulher preta na sociedade brasileira, ele está impregnado no imaginário, no inconsciente coletivo da população, um determinado lugar. Você precisa estar nesse lugar e você vai servir a isso. Né? Então, ela é a tia do café, ela é a empregada doméstica, ela é a babá, uma secretária telefonista. Né? Agora, se você entrar numa grande empresa, quantas mulheres pretas você vai ver em cargos ditos de destaque ou de poder? Ou homens negros? Então, essa barreira, né, colocada de daqui vocês não passam, ela precisa ser destruída, ela precisa acabar. Assim. Não dá mais. Então, eu fiz uma entrevista no meu canal com uma analisanda que ela
presta serviço para uma empresa, que é a Be4 People, que recruta profissionais mulheres para cargos de destaque nas empresas em geral. E o recorte dela é mulher negra. E aí, o que ela foi descobrindo? Que, primeiro, eles justificam que, mas não tem gente no mercado. E aí ela pergunta, vocês estão procurando onde? A depender de onde vocês procurarem, de fato, vocês não vão encontrar. E aí, dentro da empresa, recruta também jovens, né? E ela estava me dizendo que, a depender do critério que você coloca no mercado de trabalho, você já elimina 50% da população. Então, você vai procurar um estagiário para trabalhar 6 horas na sua empresa, para que ele tenha inglês fluente, a galera da quebrada está fora. Você não vai conseguir pessoas pretas em grande número da periferia que tem inglês fluente. E aí você já elimina uma população de um acesso a um trabalho, de um acesso à universidade. Né? Eu fui tentar conseguir uma orientadora, né, lá na PUC, e aí eu fui ver o valor do mestrado. R$ 3.800. Quem que vai fazer mestrado com R$ 3.800? Não vai. A própria mensalidade das universidades. Né? A pública, então, um abismo de distância. Né? Então, nós vivemos uma sociedade brasileira que ela foi construída à base da violência, à base da exploração sobre corpos pretos. E é tão criminoso, é tão cruel que várias descobertas científicas do corpo da mulher foram sendo testadas em corpos de mulheres pretas, porque a ciência disse, mulher preta não tem dor. Elas são resistentes e elas são fortes. Surreal, que isso é irreal, isso não existe, é uma mentira, é uma falácia. Ok, peguemos essas mulheres sem anestesia. Precisamos de forças de trabalho. Tem um nome isso, que eu não vou lembrar agora qual é exatamente, mas o que fazia-se na época da escravidão? Preciso de forças de trabalho. E os escravos, às vezes, eles não tinham, nas condições, né, escravistas, eles não tinham condição de sobreviver muito tempo, porque a violência era muito grande. Então, o que era feito? Eles separavam mulheres negras, que para eles tinham um corpo apto a parir, e elas eram forçadas a fazer sexo com outros homens negros escravizados para ter filhos para as lavouras. Assim. Então, muitos filhos, fruto de escravidão, foi dentro desse aspecto. Precisamos de mão de obra, põe essas mulheres aí, ó, maquinalmente, assim, ou seja, eu não posso nem dizer o máximo da violência, porque sabe-se lá mais quantas violências, tantas de maneira cruel, foi feita, infligida, né, nesse corpo preto, assim, né? A própria miscigenação, ela foi a base da violência também, ela não foi a base consensual na sua grande maioria, né? Então, é muito importante que toda essa história ela seja colocada de fato para fora, para que as pessoas tenham consciência de que as relações que a gente tem hoje, pessoais, interpessoais, elas estão contaminadas nesse aspecto. Né? De que quanto mais claro você for, mais acesso você tem, quanto mais retinto você for, mais preconceito você vai ter. Né? Então, é o jovem voltando da escola à noite, vai ser parado pela polícia. De dia já é parado, imagina à noite. À noite ele corre mais risco. Né? Então, quantas mães pretas hoje não têm. Mãe por si só já ouvi falar, eu não sou mãe, mas elas dizem muito que depois que você tem filho, você não dorme mais tranquilo, né? A mãe preta não dorme nunca. Porque ela não sabe se o seu filho vai voltar para casa. Né? E da maneira que o país hoje está, então, nessa polarização, nessa guerra, nessa violência extremada, onde as pessoas estão mostrando os seus aspectos mais sombrios, mais primitivos e mais animalescos, nossa, é assustador, mas ainda assim eu tenho condições hoje de
falar a respeito desses assuntos que me atravessam. Me geram dores sim, me geram lágrimas sim, eu não vou falar não, sublimei, tá tudo certo. Não, é doloroso, muito, né? Mas ao mesmo tempo eu tenho uma consciência de que eu sou uma peça no meio de uma engrenagem muito grande e que eu estou fazendo o meu papel dentro dessa engrenagem que é maior do que eu. Assim. Então isso de alguma maneira afaga e acalanta o meu coração de saber que eu estou no caminho, que eu estou no meu propósito e eu estou cumprindo de fato um papel quando eu atendo uma população preta gratuitamente, quando eu venho aqui na live, quando eu faço meu canal, né, quando eu dou aula no Instituto Dalma, quando a gente cria no Instituto, né, um grupo de estudos que chama AIMO para uma psicanálise preta, que é para falar a respeito, né, como os profissionais que lidam com a psique vão receber esse corpo preto sofrido pelo racismo. Então, eu nesse aspecto eu falo, não, eu tô fazendo minha parte. Eu não vou salvar o mundo, não vou ver tudo isso transformar de uma hora para outra, mas eu sinto que eu realmente, ancestralmente, estou cumprindo um papel e de um bastão que realmente me foi passado pela minha mãe, que foi passado pela minha avó, pela minha bisavó, né? E assim sucessivamente. Cara, Alguém quer perguntar? alguém tem uma pergunta? Eu também queria perguntar por todo mundo que está assistindo e por mim, assim, também. O meu papel, eu voltei, já fazia antes, mas não como importava mesmo, sabe? Meio que Uhum. um dia socialmente e inteiro esse dia, só que a minha alma e o meu ser, ele sempre quer mais, assim, a doação, porque não tem por que não doar hoje, baseado em tudo que a gente está vivendo e também realmente se colocar no lugar onde é meu por direito, no sentido que foi dado para mim numa sociedade toda errada, e aí eu faço jus a ele no sentido, né? Nessa live, trazendo, discutindo, trazendo na minha ciência, na minha psicologia, estudos ancestrais, talvez negando alguns padrões que você lê ali claramente sexista, racista, e você tem que engolir seco, só que não tem que engolir seco. Você precisa, né, fazer a roda girar. E você trouxe a sua postura como profissional, como pessoa, como mulher. Eu trago a minha, que é isso que eu dou, então a fala, as reflexões, essa volta para a ancestralidade. O que você sente que as pessoas aí no mundo delas, que elas estão vendo essa live agora, podem fazer para girar essa engrenagem ainda mais, né? Para acelerar o processo para Sim. todo mundo. Tem um exemplo que eu acho bem bacana, que é assim, dois, na verdade. Um que é, quando eu entro num lugar, seja ele qual for, e eu percebo que não tem ninguém negro, qual é o meu papel nesse lugar? Não pode ser normal e natural eu entrar em ambientes e não ver gente preta. Eu preciso questionar, cadê, onde estão essas pessoas? É no ambiente de trabalho, é no cinema, é no teatro, seja na plateia, seja no palco. Né? Então, só de você questionar por que você não vê pessoas pretas em determinados espaços, não naturalizar, não normatizar e questionar, você já está mudando uma estrutura. Quando eu tenho várias críticas, entendo alguns posicionamentos, mas eu tenho muitas críticas a quem tem empregada doméstica. Muitas críticas. Porque eu acho que a empregada doméstica, pelo menos nessa formatação brasileira, ela é resquício direto da escravidão. Se você for para outros países, Europa, Estados Unidos mesmo, não tem empregada doméstica. Quando tem, o preço é altíssimo. Por quê? Porque a população brasileira está acostumada a ser servida. Então, quando você passa, eu falo, lave as suas próprias calcinhas, faça a sua comida, organize, reorganize a sua vida. Não, não é fácil você ter um marido e ter filhos e ter um trabalho e ter uma casa, eu super entendo. Mas como você reorganiza a sua vida?
sem ter que ter uma diarista na sua casa de segunda a sexta, lavando, passando, cozinhando. Ela tem família. Porque a relação da empregada doméstica é diferente da relação de outros trabalhos. Que você entra às 9, você sai às 6, você bate o cartão, você tem todos os direitos, tem uma carteira assinada, né? Você tem os benefícios, e está estabelecido o que você executa. A empregada doméstica não tem limites, não tem fronteiras. Você pertence, é um corpo que pertence àquela família. Então, aí é uma outra maneira de abalar a estrutura. Por que eu vou ter uma empregada doméstica aqui cuidando e lavando minhas calcinhas? Porque a relação que se estabelece é sinhá e escravo. Não tem o senhor. É sempre assim, por isso que eu falo, vai lavar suas calcinhas, porque a relação é da mulher com a empregada. Ela que estabelece essa dinâmica. Né? Uma outra forma é dentro dos espaços educacionais. Você é professor branco, qual é a disciplina que você professa? Quais são, dentro da sua disciplina, pessoas pretas que falam a respeito da sua disciplina? Então, professor de geografia, você traz o Milton Santos para a sala de aula, por exemplo, que foi um dos maiores geógrafos que teve nesse país? Está cumprindo um papel. A educação, enquanto ambiente escolar, ela cumpre um papel fortíssimo, porque ela está formando pessoas conscientes, né? Ela está formando cidadãos, mas ela é uma reprodutora da sociedade de preconceito e de discriminação. Então, não tem um professor negro na escola, é normal, é natural. Quantos mestres, quantos doutores, né, dentro do campo da universidade, não tem professor universitário preto? Por que não tem? Né? E aí você vai descobrir aonde esses corpos estão, no McDonald's, né? Eles não estão no parlamento. Né? Então, para a roda girar, as pessoas brancas precisam questionar por que essas pessoas não estão aqui. E como faz para que essas pessoas estejam? Então, eu sempre dou um exemplo na escolinha, que é assim, festa junina, tem a tal da quadrilha. Quem é noivinho e quem é noivinho? E quem está no fim da fila? A dinâmica é essa, assim. Quem vai É protagonizar a tenda lugares no espaço educativa. da escola? Já tem um vídeo no Quebrando o Tabu, eu não vou lembrar o nome dessa professora, ela já é uma senhora de grisalha, e uma plateia só de pessoas brancas nos Estados Unidos, e ela pergunta: quantas pessoas aqui gostariam de ser tratadas como as pessoas pretas são? Levantem a mão. Aí ninguém levantou. Ela falou, vou repetir. Quantas pessoas nesse auditório gostariam de ser tratado da mesma maneira que o preto é tratado aqui na sociedade? Ninguém levantou a mão. E ela disse, então vocês sabem como eles são tratados. E por que vocês não fazem nada? Então é isso também, né? É igual a gente pega o machismo, né? Então você tem um coleguinha ali que é brother, pô, ele é meu amigão. Ele vai fazer uma piadinha, você não vai dar um toque? Fala, meu, isso aí não cabe mais. Sinto muito. Você vai falar, mas o meu pai, meu bisavô, tá ok, mas não dá mais para fazer. Então, estrutura, né? É isso. Assim. Qual é o seu papel de questionar e de intervir numa estrutura que te beneficia enquanto população branca. Porque se eu não assumo esse papel na prática, na ação, né, no hospital, né, então a gente pega a área da segurança pública. Por que na área da segurança pública tem tanto preto? Né? A maioria dos policiais que a gente tem hoje no país, eles são pretos, agredindo outros pretos. Aí você vê a perversidade do racismo. Um preto matando um irmão. Por quê? Porque é um lugar fácil de chegar, é de acesso, não precisa de estudo. Vai lá, faz uma provinha, né? É funcionário público, garante aí um emprego pro resto da vida, ganha seus 2 pau, 2,5 pau por mês, né? E toda a violência que foi infligida a você ao longo da sua vida, e todas as humilhações que você passou ao longo da sua vida, você vai infligir no outro. Você não vai infligir em quem fez em você. Você vai infligir no seu igual. Isso porque você não tem como
fazer o mesmo com aquele que fez com você, porque ele está numa instância de poder que você não tem. Então, o Paulo Freire, ele tem uma frase fantástica: quando a educação sai, o sonho do oprimido é ser opressor. Então, quando eu vejo, né, principalmente aqui em São Paulo tem, mas aqui às vezes o Rio de Janeiro acaba ficando a céu aberto, né, a violência. Então, quando eu vejo a galera falando que os policiais são assassinos, aqui em São Paulo também, eu olho e falo, cara, eles são tão vítimas quanto. Assim, eles, eles são animalizados para estar ali naquele lugar. Eles não têm humanidade. Da mesma maneira que esse corpo que ele tira a humanidade, ele também não tem humanidade. Porque se ele tivesse, ele não o faria. Tem uma cena que eu vi essa semana dos protestos dos Estados Unidos, que tem um policial falando assim, por baixo do capacetinho, assim, que vidas negras importam, assim, bem baixinho. E eu pensei, caramba, olha o conflito desse cara. Ele é policial, tá lá para bater na galera, mas ele entende a importância dele, que ele tinha que estar ali com aquela galera, falando vidas negras importam. Mas como que eu vou estar lá? E meu trabalho, meu emprego, eu sou casado, eu tenho filho, então é uma engrenagem assim muito grande. E que se não tiver o papel da branquitude, aceitando os seus privilégios, principalmente, a luta ela acontece, mas ela é muito mais árdua, assim, muito mais árdua. Então, você tem um estudo, por exemplo, acadêmico agora, nos últimos anos, que fala sobre a solidão da mulher negra. Né? Então, você tem uma gama de mulheres pretas muito grande nas sociedades solteiras, porque ela não está na gama de possibilidade para um relacionamento afetivo. Ela está em outro lugar. E esse segunda-feira, eu acho, no grupo de estudos, foi falado sobre porque o negro não tem lugar, não tem lugar. Aí uma das participantes falou, não, o negro tem lugar. Ele tem um lugar estabelecido na sociedade. Então, qual é o lugar que foi estabelecido para a mulher negra estar nas relações afetivas? Não é do casamento, não é do relacionamento amoroso, que você anda de mão dada na Paulista e come algodão doce. Né? E isso está impregnado no inconsciente coletivo. Né? Então, para a mulher negra entender que ela não é esse lugar, né, de que ela pode casar, ela tem que ter filho, é um processo de desconstruir tanto dentro dela que ela tem valor e que ela tem direito legítimo e merece ser amada e amar igualmente, de maneira justa e saudável, né? Como dessa própria população masculina, seja um homem preto como um homem branco, de entender que ela é um corpo afetivo. Né? E aí a gente cai de novo, né? É um corpo que não é visto como corpo, que não é visto como humano, portanto eu coloco em lugares e que desse lugar você não saia. Então é uma dinâmica muito cruel, é uma dinâmica muito injusta, é uma dinâmica que opera há 520 anos no Brasil. Assim. E a gente tem uma força conservadora no país que quer manter isso de qualquer jeito. Assim. Custe o que custar, não sairemos daqui. Assim. E quando a gente fala custe o que custar, quem mais está morrendo de Covid hoje é a população preta. É estatística. Quem morre de Covid no país é a população preta. Quem morre de violência policial é a população preta. Quem sofre de violência obstetrícia é a mulher preta. Então, todos os campos, né? Então, a educação, é a saúde, é a segurança pública, é a cultura, todos esses símbolos na sociedade brasileira, eles infligem uma violência a esse corpo preto. Seja no não acesso, seja na eliminação da sua própria vida. Ou seja, no que a Grada Quilomba vai chamar do racismo cotidiano, que é o tempo todo. É a piada, é a maneira que você relaciona, é a maneira que você fala. Né? Então, eu estou andando na rua à noite, eu vejo um preto, eu vou mudar de calçada. Isso é uma violência. Que você está olhando para aquele corpo, já está deduzindo que ele não pode ser outra coisa que não
um assaltante ou um estuprador em potencial. Não cabe no seu olhar a possibilidade que ele seja apenas uma pessoa caminhando na rua igual você e no mesmo horário. Você entra numa loja e vão seguir você. Todo preto que eu conheço já passou por essa situação. Entrar para consumir em uma loja, seja qual departamento for, você vai ser seguido pelo segurança, pelo vendedor da loja, porque subentende-se que você vai roubar. Não tem outra possibilidade. Por que você estaria aqui para comprar? Não é para comprar, é para roubar. É outra violência. Né? Eu tenho uma analisanda que contou uma história que, no resumo da ópera, ela tinha um pai branco e ela devia ter uns 7, 8 anos de idade no mercado. Então as compras iam, o pai ia passando as compras e ela colocando na sacola. O segurança do mercado veio e pegou, né? Ele falou: sai daqui que você está incomodando, vai para a rua que é seu lugar. E aí o pai falou: não, ela é minha filha, do que você está falando? Assim. E ela fala: eu nunca mais consegui esquecer isso. Veja, ela tinha 7 anos de idade. Ou seja, toda e qualquer criança preta que está no supermercado embalando uma compra é da rua pedindo dinheiro. Não é uma criança que tem uma família? Não dá nem para justificar ele perguntar: ah, ela tá te incomodando, ela tá te atrapalhando. Por que ela não pode ser só uma criança? E mesmo se ela fosse uma criança de rua, como que você chega nesse ato de violência? E pega no ombro da criança e fala: sai daqui que você está atrapalhando. É uma criança de 7 anos. São muitas violências em cima do mesmo ato. Se fosse uma criança branca que tivesse lá pedindo esmola, ele teria chego nesse mesmo ato de violência? Ou ele teria falado: olha, melhor você sair porque você está atrapalhando? Então é como se o olhar da população brasileira já tivesse de fato congelado o que é a população preta para ela, e eu trato ela a partir daquilo que eu acredito que ela é. Mas, como eu disse anteriormente, eu não posso acreditar nisso. Porque se eu acreditar nisso, eu vou me encaixar e não vou ser. Assim, né? Então, hoje eu tenho uma graduação em artes cênicas, tenho a graduação, né, na psicologia analítica, então hoje eu sou analista junguiana, dei aula de artes no ensino público, estado e prefeitura, e também no ensino privado. Só que na minha família eu sou a única que tem essas duas graduações, esses dois cursos. Ninguém na minha casa tem. Meu pai foi até o fundamental, minha mãe foi até o fundamental, né? Minha mãe foi doméstica, minha avó foi doméstica, minha bisavó foi escrava e eu fui doméstica. Então eu também não estive livre, eu não me livrei também dessa sequência da escravidão perpetuada no ambiente de trabalho. Eu também perpassei por ela. Mas, ao longo dessa minha trajetória toda construída, e não é meritocracia, eu tive várias pessoas ao longo do meu caminho, brancas, que entenderam o processo de essa menina tem que ocupar, ela tem que estudar, ela tem que fazer. É direito dela enquanto brasileira, enquanto mulher preta. Então, o meu acesso à faculdade, o meu acesso a esses cursos está vinculado a uma figura de uma pessoa branca, mas nunca foi uma figura branca do Salvador. Eu sou branco e salvo, não tem isso. Não existe isso. Existiu por parte de todas as pessoas da minha trajetória o entendimento do meu potencial que precisava vir para o mundo e que eles estavam no lugar de privilégio e poderiam me ajudar nesse processo. E foi o que todos eles fizeram. Não foi favor que eles me fizeram, nenhum. Foi um lugar de entender, é direito dela. Com 300, mais de 300 anos de escravidão, é direito que ela estude. É direito que ela se forme. É direito que ela tenha um bom salário digno para poder morar num lugar bom, para poder comer bem e ter um conforto. E isso não é um privilégio, isso é um direito. Todas as pessoas têm. Uma analisando a minha falou assim:
Ah, meu, eu vi um post esses dias falando que eu tenho privilégio. Não, cara, eu não tenho privilégio. Isso que eu tenho é o básico. Todo mundo tinha que ter. Todo mundo, por exemplo, tinha que estar no home office agora. Todo mundo. Vira privilégio justamente porque uma parcela da população precisa sustentar, mais uma vez, como na época da escravidão, a economia do país. Para quem não é para si. Gente, pergunta alguma coisinha, se coloca. Na Eu tô verdade, eu falando acho pra que. caramba. Alguém tem horas? Deixa eu ver. Nossa, já dá 1 hora já de live. Ih, gente, vai fechar. Vai fechar, vai fechar. São Mas 22h17. eu abri em 4 minutos, vai fechar. Você quer abrir outra? Ah, Quer se despedir? Quer perguntar? Alguém tem uma pergunta? É agora ou nunca? se alguém tiver Brincadeira, não é alguma agora ou nunca, não. pergunta, Vai ter mais lives, né, Cá? vai sim, vai sim. Eu pensei da gente fazer outra, trazer outros temas também, né? É, Mas, por mim, se for possível, a gente pode encerrar tranquilo, assim, pensando que a gente vai ter outras possibilidades, né? Ó, tem uma pergunta. Depois de todos esses movimentos, é isso? O que eu espero da sociedade? Olha, eu acredito que uma parcela da sociedade vai ter um ganho de consciência para fazer diferente. E como uma onda vai sendo, as pessoas vão sendo contaminadas, não pelo vírus, mas sendo contaminadas por uma nova maneira de ver a vida e uma maneira de pensar, assim. Mas isso, na minha concepção, é um processo longo, assim, porque eu não sei quando a sociedade vai voltar, não ao que era, mas voltar ao trabalho, por exemplo. Todo mundo volta a trabalhar, né? Eu não sei como as dinâmicas elas vão se estabelecer, né? Mas eu acredito que uma parcela da sociedade vai mudar. Eu não acredito nela toda, né? Porque é muita pretensão acreditar numa mudança assim tão radical em tão pouco tempo, pela base histórica que a gente tem. Mas eu acredito sim que uma parcela da sociedade entendeu o coronavírus, entendeu os movimentos. Eu escutei agora, né, nesses dias, que a nossa meta é semear, jogar semente para reflexão e para tudo, e cantar, nessa noção mais espiritual, cantar, dançar, trazer nosso espírito e deixar com que esses novos jovens e eu também sou jovem, óbvio, mas nesse nível mais das crianças que estão vindo, sabe? E a gente Sim, vem, a gente sim. joga a semente, alastra tudo para ir as coisas, mas é um tempo aí. E tem 1 minuto e 20, gente, de live. Agradeço demais, tá, pela presença. Muito, muito obrigada. E eu pensei da gente fazer umas próximas lives, tipo, trazendo o seu conhecimento mais fino em adentrar esse mundo das deusas iorubás, que eu tenho muito interesse em Ah, saber mais sim, 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 e sim. acredito que Nossa, a eu trago a galera também. mitologia lindo. Eu trago sim, eu Legal. trago sim, eu trago sim. Gente, eu quero agradecer absurdamente todos vocês. Ai, ô Cecília, como está sendo o tratamento dos negros frente ao Covid? Não tem tratamento. O teste custa R$ 200, então não tem tratamento. Por isso que